Aleluia. O primeiro cântico já foi a introdução da ministração dessa manhã, desse dia. Vamos falar sobre agarrando o espírito da fé. Só 3 pessoas, né? Vamos lá, de repente está dormindo, né? Vamos falar de novo, acorda. Agarrando o espírito da fé. Ficou bom, André? Ficou? Mais ou menos, né? Vamos lá. Agarrando o espírito da fé. Aleluia. Diga assim, misericórdia. É por isso que você precisa ouvir sobre esse tema. Amém? Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Agarrando o espírito da fé. Amém, irmãos? Precisamos ouvir a respeito dessas coisas. Porque tem algo muito grave em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que nos chama muita atenção e a gente precisa tomar muito cuidado. Tá aí a importância de ouvirmos essa palavra para que a nossa fé seja aperfeiçoada nela. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Você está ouvindo o que eu estou falando? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que você está aqui para agradar ao Senhor. Então, uma das formas de desagradar ao Senhor é não viver pela fé. Então, se existe a possibilidade de eu desagradar ao Senhor, não vivendo essa palavra, eu preciso ouvi-la mais vezes. Você está comigo? Se eu perguntasse aqui, alguém aqui está disposto a desagradar a Deus, acredito que ninguém levantaria a mão. Mas eu creio que você está num lugar, num ambiente onde você vai ouvir palavras que vai aperfeiçoar, aumentar a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Vamos ler aqui o texto. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Aleluia. Como está escrito, está na sua Bíblia aí também. Eu criei, por isso é que falei. Eu acho que só nessa primeira parte aqui já começa a ministrar muita coisa. Porque às vezes você vê em algumas atitudes correspondentes. E a gente vai perceber aqui nessa ministração que é possível você identificar quando você está crendo ou não. E eu não quero preparar peritos aqui para identificar se seu irmão está crendo ou não. Mas é possível você perceber quando não está crendo. Você está comigo? Aí diz aqui, ó, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Há uma ação coletiva aqui também. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que eu tenho que viver a fé, a minha própria fé. Eu tenho certeza de que eu não posso depender da fé do outro. Eu tenho que viver com a minha própria fé. Mas há uma importância também da fé coletiva. Quando nós falamos as mesmas coisas. Quando nós pegamos firme aquilo que já foi liberado para nós. Aquilo que nós decidimos andar e viver. E principalmente quando nós fazemos parte de um ambiente como esse, que caminhamos juntos, falamos as mesmas coisas, estamos aqui para cumprir propósito,
E fé precisa estar envolvido. Amém, irmãos? Fé, irmãos, é um dilema do crente. Fé, irmãos, é um requisito que todo crente precisa viver. E é muito sério, irmãos. É muito sério. Aí a gente lê aqui, nesse texto, a gente percebe aqui nesse versículo, que a fé, ela tem uma voz. Eu vou repetir para você entender. A fé, ela tem uma voz. Eu criei, por isso eu falei. Você se lembra na primeira parte da ministração, quando a gente começou a orar aqui, já comecei a ministrar, e a gente dá uma direção, começa a falar em línguas, e a gente vê pessoas assim, ó. Não vai acontecer nada. O Espírito Santo não vai pegar sua boca e vai ficar... Não. Pastor, mas eu não estou sentindo nada para falar. Esse é o problema. Porque tem muita gente que espera sentir algum arrepio para começar a agir. Fé não é isso. Amém. Eu vou ajudar você nessa manhã. Você está disposto a ouvir? O poder, irmãos, está na sua boca. Se você não ativar isso, se você não falar, não vai acontecer. Porque o Deus que você serve é o Deus de fé. Ele fala. E a nossa, vamos dizer assim, inércia em algumas atitudes ou reações pode bloquear, irmãos. E tem coisas que é eu que vou fazer, é você que vai fazer. Falando. Porque entrar naquela posição em que você fala, não, eu creio, não, eu estou crendo, mas você não está correspondendo àquilo que você diz que está vivendo, não funciona. Eu criei, por isso é que falei. Oh, aleluia. Você está comigo, irmãos? Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Você conhece essa passagem aqui? Olha como é sério. Hebreus 10, 38, 39 diz assim: o meu justo viverá pela fé. Quantos justos nós temos aqui nessa manhã? Por favor. Aleluia. Diga para o seu irmão, você é justo. Então você tem a obrigação de viver. Não é de vez em quando. Não é o super-herói da Marvel, quando vê um perigo, você vai lá e tira, né, bota a capa, bota a sunga sobre a calça, Superman. Não, irmão, você tem que viver. Não é quando você está no ambiente onde o fogo está caindo, eu estou cheio de fé, porque o ambiente é propício, o ambiente proporciona, e você está cheio de fé. Não é isso. Não é fé em momentos emergenciais. Agora eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu tenho que confessar. Não. Fé é uma vida. O meu justo viverá pela fé. Olha só essa parte aqui, a segunda parte desse texto. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, Deus não tem prazer no retrocesso. É sério, não é, gente? É forte ou não é, Retiro? Então não tem a opção de usar a fé como uma capa, um amuleto, um anel Não, é a vida. Isso. Obrigado, senhor José. O senhor José está me ajudando aí.
Vou pegar a frase dele. Posso, José? Fé é um estilo de vida. José, bota lá no Instagram. José do Retiro do Motorista. Aleluia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Quantos aqui? Quantos aqui? Tem uma placa assim, você está caminhando, retorno. Não, eu vou seguir. Tem gente caminhando e esperando aparecer uma placa de retorno. Na nossa caminhada não tem retrocesso. Já era, meu irmão. Vamos correr a nossa carreira. Vamos caminhar. Vamos viver. Você está comigo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, gente, é perdição. Retrocesso é perdição. Tem gente que parou por um tempo, graças a Deus retomou a caminhada. Querido, vamos agora avançar. Esquecendo daquilo, as coisas que passaram, coisas que travaram você, momentos de derrotas, de fracasso, de decepção. Esquece tudo isso. Nem leve em conta relatórios que o diabo fala, dessa vez você não vai conseguir. Olha, você não vai conseguir. Quantas vezes você ficou nessa retomada, nunca avança. É mentira do diabo. Diga assim, agora vai. Agora eu vou correr. Agora eu vou avançar. Quando vem a placa de retorno, plá, quebra essa placa. Aleluia. Somos, entretanto, da fé. Quantos aqui são da fé, por favor? As mãos estão aumentando aqui, graças a Deus. Agora percebe aqui, não sei se você já leu esse versículo. Olha o que diz aqui na parte final. Vou repetir aqui, o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para... Você leu aí? Você viu o que está escrito aqui? Para a conservação da alma. Está falando dos 5 sentidos. Onde opera. Não estou colocando a alma como um vilão, irmãos. Porque quem criou a alma foi Deus. Nós temos uma alma. Só que a gente sabe muito bem a nossa história. E a fé, irmãos, não opera nos 5 sentidos. Porque todos nós, irmãos, somos atacados. Todos nós, irmãos, enfrentamos situações onde os 5 sentidos não vão estar ajudando. Agora, se a minha fé, irmãos, ela é vinculada ao que eu estou sentindo, ao que eu estou vendo, ao que eu estou ouvindo ou tocando, irmãos, não vai funcionar. E tá aí, e talvez seja o desconforto para muita gente que não vive. Porque se eu não vivo pela fé, eu vou ter momentos de desconfortos. Porque aquele que vive, irmãos, mesmo que os 5 sentidos comecem a se agitar, pelo fato de ele viver pela fé, ele vai conseguir superar isso. Ele não vai retroceder, ele vai avançar. Viver pela fé, irmãos, não isenta você de perceber a ação dos 5 sentidos. A gente precisa entender isso. Porque tem gente que acha que pelo fato de se converter, o cara vai esquecer de tudo, né? Vai ter uma amnésia. Irmãos, a mente continua a mesma coisa. Não vai mudar nada. Então, nós vamos caminhar e se aperfeiçoar na palavra, ou seja, renovando a mente com a palavra, a gente vai crescendo, amadurecendo, e vai chegar um nível em de que os sentidos, a carne, não vai comandar mais o meu destino.
Porque se eu sou um crente que vive só quando sentir alguma coisa, é um problema. Esperar sentir para agir, esperar sentir para falar, esperar sentir para fazer, não é assim que funciona. Aleluia. Fica triste não, viu, irmão? Se alegre no Senhor. Não creia somente hoje. Amanhã você precisa ainda continuar crendo. Crê hoje, crê amanhã, crê depois da manhã, que tem gente, irmãos, que crê hoje. Eu estou fervoroso, eu estou crendo, aí chega amanhã. Já viu a empolgação da pessoa que... E às vezes, é bem interessante isso, né? Porque às vezes se confunde com alguma coisa que, de repente, se criou uma expectativa. Já viu o que vai acontecer. Há uma luz já no fim do túnel que ele está vendo, ele começa a vibrar. Eu creio. Não, irmão, você viu alguma coisa. Alguém falou alguma coisa a você. Aí, de repente, você recebeu uma carta lá de que você vai receber uma herança. Você, eu creio. Amém. Né? Existe fé também no sentido de você crer, você viu e creu. Mas, irmãos, o foco aqui é quando você não vê nada, você não vê a luz no fim do túnel, você não vê expectativa de nada, e você, não, eu vou crer segundo a palavra. Eu vou crer naquilo que a palavra diz. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. E é por isso que eu falo, eu preciso crer hoje, amanhã, depois da manhã. Porque talvez, irmãos, uma posição tua de crer hoje, as circunstâncias, o ambiente, de certa forma, pode estar colaborando um pouco. Mas possa ser que no dia seguinte, nada vai contribuir. A atmosfera mude, alguma coisa aconteça. E eu gosto quando o apóstolo Paulo diz sobre o bom combate da fé. O bom combate da fé é exatamente isso. Quando você vê assim, não vê condições nenhuma, eu creio. Você está sendo exercitado na palavra, na convicção de que você vai receber. Você vai chamar a existência, vai acontecer. E eu vou crescendo, irmão, na medida em que eu vencer esse bom combate, irmãos, eu vou crescendo, eu vou avançando, eu vou ficando mais ousado. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja sentado aí, pensando, não vai dar. Está difícil. E abre a sua boca, está difícil. E no final você fala assim, eu creio, pastor. Mas o que você está falando? Porque aquele que crê, ele fala. Agora, se eu estou falando iniquidade, ou melhor, incredulidade. Você está comigo? Aleluia! Fé, irmãos, é hoje, amanhã, não pode ser um momento. Nós lemos o texto aqui. Viver pela fé. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu percebo também, irmãos? Que a gente ouve falar muito aqui sobre incredulidade. E eu estava lendo aqui, irmãos, e meditando na palavra, eu percebi no Espírito que em alguns momentos, a gente sabe muito bem que na nossa caminhada, pelo fato, às vezes, as pressões virem contra nós de tal forma que mexe com a nossa estrutura. Eu não estou aqui, irmãos, subestimando a sua vida, né? Coisas que você está passando, enfrentando hoje. Irmãos, não é esse o nosso propósito. É puxar você para cima. É dizer que nós temos a palavra. É que precisamos ficar com o que a palavra diz, independente do que você esteja passando, atravessando.
Mas, irmãos, há situações, eu estou falando aqui sobre incredulidade. Primeiro momento onde você toma uma pancada, mas aí de repente você tem aquela sensação de que não vai dar, que você vai parar. Mas imediatamente, pelo fato de você viver pela fé, é como se fosse um medicamento que você tomasse e entrasse em reação na sua vida. Imediatamente aquilo vai desaparecer. E isso precisa ser o normal na nossa vida. Onde a gente toma uma pancada, irmãos, eu sei que cada um vai ter uma reação. Mas pelo fato de você viver pela fé, de você lembrar da palavra, meditar na palavra, isso vai passar rápido. Isso vai ser uma fase, uma estação. Agora, irmãos, eu quero falar a respeito de uma incredulidade sendo um resultado de um estilo de vida. E eu vou fazer você entender essa colocação aqui. A incredulidade como estilo de vida, onde a pessoa ela não trabalha a sua fé, ela não medita na palavra. Porque há, irmãos, situações, se a gente fala aqui, uma vida de fé e uma vida de incredulidade, a gente consegue perceber algumas coisas, irmãos, que contribuem para que isso seja um estilo, como o próprio José falou, sobre viver pela fé é um estilo de vida. Mas tem gente vivendo uma incredulidade, e essa incredulidade sendo um estilo de vida. Eu vou explicar para você como funciona isso. Porque, irmãos, pelo simples fato de você não meditar na palavra, irmãos, você é um forte candidato de viver uma vida de incredulidade, de frieza espiritual. E o mais grave, quando a pessoa começa a se acostumar com isso. Se acostuma com o estilo de vida. É uma vida de incredulidade que nem ele mesmo percebe que aquilo ali só está fazendo mal. Só está proporcionando para que no primeiro retorno, na primeira placa que ele avistar, ele vai retornar. Numa circunstância que bater, numa pressão, numa crise, ele vai parar. É aquele estilo onde é só na beira, né? É só andando no precipício, quase, qualquer coisinha. Não, está caminhando, mas se acontecer alguma coisa, se levantar algum vento, ele vai cair. E eu citei aqui a primeira evidência que não é meditar na palavra. Porque, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu sei que você está num ambiente onde você ouve a palavra de Deus, mas isso envolve também você ler a Bíblia, você meditar na palavra, você ouvir uma ministração, meditar naquilo que você ouviu uma palavra domingo passado, você ficar pensando naquilo, principalmente quando é uma fragilidade sua, principalmente quando você percebe que é uma área que você precisa ser tratado, você precisa expor a isso. Rapaz, falou uma palavra ali que foi direto no meu coração. É isso que eu preciso ouvir, é isso que eu precisava. Foi direto na veia. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, meu irmão? Ouvir, ouvir, ouvir. Até mudar. Até cair no coração. Até virar convicção. Você sabia, irmãos, que isso funciona? Eu quero motivar você a fazer isso. Eu creio que todas as ministrações, irmãos, têm os seus méritos, no sentido de você realmente dar importância para quê? Porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nós ministramos aqui, mas eu quero ensinar você, principalmente, coisas que você está vendo ali, você identificou, é isso que eu precisava ouvir, é essa área que precisa ser tratada da minha vida, o que você vai fazer com isso? Oh, aleluia. Irmão, se você percebeu uma área, uma coisa que você precisa ser tratado com a palavra, irmãos, debruce em cima dela. Medite. E leia, e assista, e assista, e assista. Até você falar de trás para frente e frente para trás. Diga assim, o Evangelho é o poder de Deus. E, meu irmão, se é o poder de Deus, o que eu vou fazer com isso? Você entende, irmãos, que tem coisas que
depende exatamente da minha reação, da minha atitude diante de uma oportunidade. Irmãos, eu vejo a palavra como oportunidade para mudar a nossa vida. Você chegou até aqui por causa da palavra. Mas você, tanto eu como você, estamos sendo tratados com a palavra, a mente sendo renovada com a palavra, porque a transformação do nosso espírito já aconteceu. Mas em relação à nossa alma, irmãos, é um processo que eu preciso ter paciência comigo mesmo. Que eu preciso me expor a essa palavra. Que eu preciso me expor a esse ambiente. Você está comigo, irmãos? Eu preciso olhar para esse ambiente como um ambiente de salvação, não só dos perdidos, mas salvação da minha alma. Olha aqui o texto, irmãos. Para a conservação da alma. Aleluia. Possa ser que hoje a sua alma está quietinha. Pastor, está sob controle. Aleluia. Mas amanhã, você não sabe. Porque se você não vive, vai ter problema. Tem um termo que às vezes as pessoas, hoje em dia, não tenho ouvido as pessoas citarem isso. Mas um crente almático é exatamente isso. Onde ele só se movimenta de acordo com os sentidos. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Aqui você está sendo treinado para você não viver uma vida só na expectativa de sentir alguma coisa para reagir. Sentir alguma coisa para se movimentar. Cair no poder de Deus, babar, plantar bananeira, falar em línguas para começar a fazer. Não, irmãos, comece a fazer. Se movimente. Eu criei, por isso eu falei. Aleluia. Pastor, fizeram uma macumba para mim. Não, irmão. Pastor, acho que quando eu botei o pé esquerdo, em vez de botar o direito no chão. Alô? E aquele que tem autoridade só falando. Só falando incredulidade. Já levanta, abrindo a boca, reclamando, em vez de levantar, Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, eu te adoro. Pastor, mas não está tendo a musiquinha lá aqui. O Ministério de Música não está na minha casa. O crente quer a musiquinha. Ah, já sei, pastor, vou botar um louvor. Funciona. Amém. Diga para o seu irmão assim, ó. Dentro de você tem rios de água viva. Dentro da ciência diz que quando eles aconselham você beber, nós bebermos água, uma quantidade até bem considerada, né? Bem considerada. E a ciência diz que se você sentir sede ou só beber água quando está com sede, não é uma forma equilibrada. Porque quando você está com sede, você já está entrando no processo de desidratação. Você sabia disso? Você não tem que beber água somente quando está com sede. Você tem que montar uma... Não é isso? Não é isso? Eu só bebo água quando estou com sede. Misericórdia. Pegou aí? Tá pegando? Não espera sentir sede para beber, não, irmão. Esse é o problema. O crente está esperando só sentir alguma coisa para vir para a igreja. Orar. Não é verdade? Sim ou não, pessoal? Aí aquele termo popular, quando o bicho está pegando, aí ele vai...
voltar para a igreja. Ih, rapaz, já tem 3 semanas que eu não venho para a igreja. Está cheio de sede. Já está desidratado espiritualmente. E já tem crente acostumado a andar com sede. Ah, estou com sede. Mas nem bebi água ontem. Aleluia. Em vez de beber a palavra, bebe água preta. Em vez de beber a palavra, bebe água preta na Netflix. Pantanal. Se está rindo é porque Deus está falando, não é verdade? Está rindo de nervoso, né, André? Ah, eu tô me sentindo assim tão... eu vou ver Pantanal. Não, jogo do Flamengo não. Também, irmão, é verdade. É verdade. É verdade, irmão. Vai se alegrar um pouquinho. Aí fica aquela alegria, né? Temporária, né? Alô? Alô, tá falando com vocês nessa manhã? Tá todo mundo rindo de nervoso, né? Pode rir, irmão. Aleluia. Eu criei, por isso é o que falei. Você está comigo, irmãos? O que estou fazendo com aquilo que ouço? Eu faço a pergunta. O que eu estou fazendo com aquilo que ouço? Que eu tenho ouvido aqui nesse lugar, que eu tenho lido. O que eu estou fazendo, irmãos? Eu quero motivar você a agir. Tanta coisa boa, irmãos, está chegando aqui, tem chegado aqui nesse lugar. Tantas ministrações, irmãos, têm tocado no nosso coração. E a pergunta que eu e você precisamos fazer, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo? Que eu estou vendo Deus agindo aqui no nosso meio. O que eu estou fazendo versus a minha vida? Você está comigo, irmãos? Não é de qualquer maneira. Não é algo, irmãos, que eu devo apenas deixar entrar aqui e sair acolá. Não, irmãos. É deixar, é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Aplicar na minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Você conhece também. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, estamos vendo muitas coisas. Você concorda comigo? Muita coisa, irmãos. Mas não é com base a isso, ou naquilo que estamos vendo, ou nas circunstâncias, que nós vamos reagir, irmãos. É de acordo com a palavra. As circunstâncias não vão colaborar em nada, mas eu vou olhar para a palavra. O que a palavra diz ao meu respeito? Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu não vou negociar. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu falei aqui, irmãos, sobre a incredulidade, como resultado de uma vida. Irmãos, eu não me conformo com algumas coisas. Eu não sei você, mas de vez em quando a gente vê pessoas que, muito tempo, a gente às vezes faz convite aqui na frente. Ó, quem está aqui, quem recebeu o batismo com o Espírito Santo e já há muito tempo que não fala em línguas, mais de 1 ano, gente, pessoas com mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, pastor, eu fui em 2005, 2006 e não falo mais nada. Irmão, tem alguma coisa errada. O crente não pode se conformar, irmãos, com esse retrocesso de vida espiritual. Você está num culto como esse, num ambiente como esse, não sentir nada, entrar e sair da mesma forma, irmãos, que você entrou.
Não se conforme com isso. Ou você entrar, irmãos, perturbado, uma enfermidade, você, não, eu estou num ambiente onde a cura pode se manifestar, vai se manifestar no meu corpo. Não me conformar, não, um ambiente como esse, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir a unção, a presença de Deus nesse lugar, eu não vou me conformar. E tem gente acostumado com isso. Vive, irmãos. Vamos orar em línguas. E o crente lá, que já recebeu a plenitude do Espírito, está lá. Irmãos, misericórdia, mude essa mentalidade. Porque, irmãos, uma das formas de edificar nossa fé santíssima é orando no Espírito. Como é que você quer viver pela fé se a ferramenta que vai ajudar você a aperfeiçoar a sua fé, que é falar em línguas, você não está fazendo? Está vivendo faz de conta. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não se conforme, irmãos. Não veja isso como normal. Perceba que isso tudo vai ter um resultado de incredulidade, uma vida de incredulidade. Por quê? Porque não está usando as armas corretas. Porque não está obedecendo a palavra. E uma vida de incredulidade, irmãos, não é referência para nós. Porque, irmãos, já que nós mergulhamos nesse mar, já que nós abraçamos, irmãos, por isso o tema aqui, agarrando o espírito da fé. Não preciso esperar vir um vaso ou alguém perceber, vir rodando, colocar a mão na sua cabeça e dizer assim, se posicione, se conserte. Não, você pode fazer isso. Estamos dispostos, irmãos, ao ambiente, constantemente, nós somos corrigidos, nós somos corrigidos, exortados, ou seja, chamados para perto. Ambiente, irmãos, onde somos tratados. Você não precisa se expor, irmão, ser exposto para você mudar. Você vai ouvir e perceber aonde precisa ser mudado, ser posicionado. Os móveis que estão fora do lugar, eu tenho a responsabilidade de colocar no lugar, eu vou fazer isso. A responsabilidade é sua, irmãos. Não terceirize aquilo que é a sua responsabilidade. Ah, porque fulano, porque não me dá oportunidade, porque está assim, porque está assado, por causa da doquinha, por causa do pastor, por causa da mulher do pastor. Não, eu! Mata no peito aqui, eu falei, eu sou responsável. Você não faz parte da igreja sorveteriana, você faz parte do verbo da vida. Sorveteriana, né? Todo frio, igual o pinguim aqui, ó. O mover, o fogo caindo, o crente está lá assim, ó. Amém. Se conforme com isso, não. Irmãos, eu não sei você, mas eu chego num ambiente lá, é difícil acontecer isso, irmãos. Eu não me lembro se aconteceu. Chego a me mover lá, eu não senti nada, eu fico desesperado. Senhor, misericórdia. Agora tem crente que não faz nem questão. Um mover. Exagerado. Para que isso? Mergulhe, irmão, eu quero. Não se acostume com isso, não. Não estou dizendo para você ser igual doido, igual pastor, não. Não, irmão. Mas você pegar junto, tá junto. É para mim, é o mover de Deus, é a presença do Espírito, é a unção, eu quero. Amém, irmãos? Aleluia. Se você está meses aí sem falar em línguas, essa manhã você vai voltar a falar em nome de Jesus. Agora não espera sentir nada, não, alguém botar na mão na sua cabeça. Pela fé, eu crio, eu vou falar, e começa a falar. O Espírito Santo vai pegar junto, porque é você que fala. Amém, irmãos? Vamos ficar com o que a palavra diz. Vamos crer no que a palavra diz. Se é isso que ela diz, se é o que está falando, eu vou ficar com a palavra. Não presa aos sentidos. Esperar sentir para fazer.
Esperar sem ti para se posicionar. Não, irmãos. É trazer existência. Eu estava andando assim. Agora, a partir de hoje, eu vou andar. Eu vou ter mais comunhão com Deus. Eu vou levar a sério esse propósito. Eu vou correr a minha carreira. Aleluia. Ô, glória. Você está recebendo essa palavra nessa manhã? Aleluia. 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 Diga assim: eu não vou andar na reserva. Já viu um carro andando na reserva, combustível? O motorista fica apavorado, né? Orando em línguas para o ponteiro não descer. Já aconteceu isso comigo. Estava abaixo daquele ponteiro assim, do último, assim, ó, bem lá embaixo. Eu indo para o posto, eu falei, o carro dando uma engasgada assim, assim. Aí eu já abaixei, ele mandaram abaixar. Fiz isso, cara. Orando em línguas. Abaixa. Que responsabilidade minha, né? Que responsabilidade sua andando na reserva. Aí o negócio tá pegando, tá apertando, tá o crente lá. Tem pulso sem falar em línguas. Tá pegando, né? Tá difícil, né? Alô? Anda na reserva não, irmão. Possa ser que Deus fale assim, não, vou deixar ele combustível embora para ele aprender um pouquinho. Nunca mais você vai fazer isso. Andando na reserva. Aleluia. Tem uma passagem aqui, em Atos capítulo 14, versículo 8. Fala de um, eu não vou ler não, mas fala de um paralítico. O aleijado desde nascença. Diz o texto que quando ele ouviu falar de Paulo, ele foi até o encontro de Paulo. Agora, algo aqui que a gente pode destacar, ele ouviu falar e teve uma reação. Ouviu falar e reagiu. Você está comigo? Você acredita que a nossa reação, irmão, já demonstra, já é uma evidência que a gente está crendo? Porque é aquela coisa assim, eu creio, mas não reage. Eu creio, mas não toma uma posição. Eu creio, mas não fala. Não, eu estou crendo. Mas as atitudes não são correspondentes. Irmãos, não estou julgando você, não. Eu estou falando aqui a palavra. Eu estou pegando exemplo aqui desse paralítico, desde nascença, que ele ouviu falar e foi até o encontro de Paulo. E no texto diz, se você quiser abrir, abra lá, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 10. O texto fala que quando Paulo viu que eles tinham fé para ser curado, imediatamente Paulo diz assim para ele, firme sobre os seus pés e anda. Porque, irmãos, eu não quero destacar aqui não o próprio milagre, não menosprezando o milagre, que é bênção, mas Paulo perceber que ele estava crendo, ele viu, olhou para ele e viu que estava crendo para ser curado. Imediatamente Paulo falou assim, levanta, firme-se sobre os seus pés e anda. Paulo viu. E como é maravilhoso, irmãos, quando a gente percebe pessoas que estão crendo. A gente tem testemunhos aqui na igreja de pessoas que experimentaram isso. Eu lembro na semana que nós ministramos sobre o batismo com o Espírito Santo. Várias pessoas aqui receberam o batismo com o Espírito Santo. E eu vi pessoas aqui que olhavam e via, esse vai receber. Porque você via no rosto a pessoa dizendo assim, eu quero. Alguns até pensando assim, eu não vejo a hora do pastor chamar à frente, colocar a mão na minha cabeça que eu vou receber. E houve casos, inclusive, irmãos, uma pessoa sentada aqui, acho que ela não está aqui hoje. Ela ouviu a palavra 5 anos, buscando o batismo com o Espírito Santo. Uma palavra que ela ouviu aqui, que mudou a vida dela, porque ela pensava errado. E aí eu ouvi uma palavra que diz assim, é só você receber, que é para todos. Revestimento de poder que é para todos, por causa de uma palavra.
Ela falou assim, caramba, então eu quero. E ela veio da casa dela para cá pensando na palavra, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber, porque ela estava crendo, estava dizendo. Daqui a pouco vi a menina pipocando ali no lado do louvor, irmãos. Foi ou não foi? E aconteceu algo inédito aqui também. Ela foi batizada e começou a profetizar. Eu perguntei a ela assim, irmã, qual é a receita? Irmão, pastor, eu criei na palavra, eu ouvi a palavra, eu criei. Porque eu estava entendendo errado. Porque eu estava fazendo errado. Você está aqui, querido? É forte, não é, gente? Um rapaz também que, naquele dia, estava sentado aqui. Ele estava convicto, é hoje. Ele falou isso para mim. Estava ali sentado, pastor, é hoje. E ele percebeu que começou a vir alguma coisa. Ele falou assim, não vai acontecer lá na frente. Eu quero ir lá na frente, Senhor, eu quero ir lá na frente. E quando ele chegou aqui, já chegou... Porque ela falou. Ele falou. Eu criei. Por isso é que falei. Meu irmão, essa palavra funciona. Essa palavra funciona. Eu não sei em que estação você está. Essa palavra funciona. Eu não sei o que você está sentindo. Irmãos, fique com a palavra. Confesse a palavra. Permaneça na palavra. Viva a palavra. Aleluia. 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 Se Deus disse, se Deus falou, irmãos, eu vou ficar com aquilo que Deus disse, que Deus falou. Eu não vou negociar, irmãos. Eu não vou negociar. Você chegou até aqui, graças a Deus. Agora você tem uma carreira a correr. Não é na incredulidade. A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. A palavra está perto de você, meu irmão. Na sua boca, fale a palavra. Fale a palavra. De vez em quando a gente ouve algumas pessoas falar assim, se for da vontade de Deus, irmãos, se a palavra diz a sua vontade, irmãos, eu não vou perguntar a Deus se é da vontade dele, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se Deus disse, meu irmão, eu não vou orar, Senhor, se for da tua vontade. Se Ele já disse, eu vou receber. Se Ele já disse, eu vou declarar a palavra. Senhor, segundo a tua palavra, eu creio. Aleluia. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foste sarado. Somos sarados. Diga assim, eu sou sarado. Eu sou sarado. Pastor, mas estou sentindo aqui, declara, eu sou sarado. Eu sou sarada. Chama a existência. A fé é a certeza, irmãos, a convicção de coisas que se esperam, como se já acontecesse. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Sabe o que acontece com muitos crentes? Espera acontecer para festejar. Às vezes você vê crente assim festejando. Ganhei, pastor, não sei o quê. Aí o outro lá parado. Irmão, você não está festejando? Não, já festejei antes. Antes de chegar, eu já festejei. Pastor, isso é coisa de doido. Irmãos, o evangelho é loucura. Bem-vindo ao evangelho. É assim que funciona. Pastor, não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Festeje, crente. Eu me lembro um episódio. Alguns falaram que eu paguei mico. Mas eu tenho resultado disso.
Eu me lembro que bem no início, eu não sei se na época a Vanusa estava, acho que o André, não, André acho que não estava na época. É muito tempo. Eu ministrando louvor só com CD. Pendrive. Lembra disso? Eu ministrando louvor, né? E o pessoal com aquela caramuxa ali. E eu ministrando. Aí no final, irmãos, vamos declarar aqui. Eu declaro, músico chegando aqui. Tem um músico aqui, a bateria aqui e tal. E dando, assim, dando toda a característica. Lembra disso? E o pessoal assim, olhando assim para mim assim. Pirou. Pai, muito obrigado, porque os peritos chegaram. Aleluia, eu estou vendo pela fé. Aí o pessoal olhando assim, que isso? O pastor não está puro, não. Não estava puro, não, irmão. Estava cheio da unção naquele dia, declarando e chamando a existência. Olha aqui! Irmão, se alguém disser para mim assim, não vai funcionar, chegou tarde. Ih, não vai acontecer não. Irmão, já era. Aleluia. Eu creio, irmãos, aqui a ampliação do tempo, até ali, creio. Pastor, aí não é crer mais. Irmão. Aleluia. Já estávamos festejando isso aqui antes. Pastor, você não está alegre com isso não, irmão? A festa já acabou, já comemos o bolo. Não tem mais bolo não, vou deixar para você festejar. Amém, irmãos. Você está comigo? Diga assim, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. Aleluia, 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 aleluia. Aqui você é ensinado, irmãos, a transportar montes. Marcos capítulo 11, versículo 23. É o nosso texto aqui, base do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida. Marcos 11, 23. Você é ensinado a dizer para o monte, ergue-te e lança-te no mar. Ergue-te e lança-te no mar. Que monte que está na sua frente, que você precisa pela fé declarar. Ergue-te e lança-te no mar. Não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer o que você disser. Irmãos, é fato. Isso vai acontecer. Você está comigo? Você é quem é ensinado. Monte. Qual o monte que está na sua frente? Não quero subestimar você. Qual o monte? Você tem autoridade no nome de Jesus de dizer, monte, ergue-te, lança-te no mar. Aleluia. E já começa, irmãos, a festejar. Já começa a declarar. Ah, pastor, eu estou fazendo isso, não está acontecendo nada, irmãos. Fé, trabalha dessa forma. Vai ter momento, irmãos, que vai acontecer instantaneamente. Glória a Deus, aleluia. Mas vai ter situações em que você vai ter que permanecer, declarando aquela palavra. Eu creio, eu declaro, eu tomo posse, eu vou ficar com aquilo que a palavra diz, porque já se manifestou. Viver como se já acontecesse. Imagine você, irmãos, alguém fala assim, eu estou crendo para receber um carro, né? Que não é errado, irmãos, você crê, né? Você está buscando, não é para atender o seu bel prazer, mas de repente com um propósito, irmãos, equilibrado. Você está orando para receber, para trabalhar um carro, uma casa, pode ser uma casa também, por que não? E você já começar a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa casa. Eu já estou vendo, já estou até montando aqui a garagem. Já estou botando o portão aqui bonitinho, já botei o portão aqui do carro. O carro nem chegou, mas você já fez a garagem. Já vi gente fazer isso, irmãos. Aqui, pastor, meu carro já chegou. Aí tu olhava assim, cadê o carro lá? Não vou matar a fé do irmão, né? Você já botou a garagem? Já está aqui, ó, a garagem aqui, o carro vai chegar. Já está ali, ó. Está chegando ali, ó. Vai encostar aqui. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Aleluia. Aleluia. Ih, você está maluco, não, meu irmão. Eu sou crente.
O crente, ele o quê? Crê. Quantos crentes nós temos aqui? Não é esquisito o crente que não crê? É esquisito, né? Aleluia. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Aleluia. Eu falei aqui sobre aprender a festejar, irmãos. Aprender a festejar. Você sabia que fé tem uma cara, tem um jeito, tem um olhar. Você consegue perceber se está crendo. Como é complicado, irmãos, quando a gente convida as pessoas aqui. Irmãos, quem aqui está com sintoma de enfermidade, vem à frente. E a pessoa vem. Aí você olha assim, fulano não está crendo. Você está comigo? Não está crendo. É possível Deus até manifestar uma unção na vida do ministro, que não vai depender da fé dela para manifestar a cura. Mas o comum, irmãos, é o que acontece normalmente no nosso meio, a pessoa com a sua própria fé. Milagre acontecer. E é por isso que a gente tem que estar sempre ministrando, trazendo a palavra, ministrando a palavra. E quando a gente tem oportunidade, aqui na frente, às vezes não dá nem para fazer isso. Você vê que a pessoa não está crendo. Qual seria a saída ali? É ministrar a palavra para a pessoa começar a acreditar. E às vezes naquele momento não é possível você fazer isso. E a pessoa volta da mesma forma. Ah, não aconteceu nada? Eu já sabia. Já fui tantas vezes, dessa vez acho que vai funcionar. Eu vou lá mais uma vez. Alô? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Você está comigo, irmãos? Ah, já fui várias vezes, dessa vez, de repente, deve funcionar. Vou lá de novo. Oh, irmãos. Aleluia. Não vai acontecer, irmãos. Aí vem o irmão orando, ministrando lá. Ah, eu só vou cair aqui só se... Né? Só se cair alguma coisa aqui. Acontecer uma coisa espetacular. Não vai acontecer nada. Quero ver fazer, botar a mão na minha cabeça, eu cair aqui na unção. Não vai acontecer nada, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, ele é sensível como uma pomba. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele não arromba o coração de ninguém. Irmãos, tudo que acontece aqui, irmãos, envolve fé. Se eu não agradar ao Senhor crendo, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, o que esperar acontecer? Não vai acontecer nada. Você está comigo? Precisamos viver, irmãos, pela fé. Não espera acontecer não, irmãos. Chama a existência. Você está comigo? Você pode ficar de pé?